Olá, alunos e alunas, tudo bem? Vamos lá para a nossa última teleaula do nosso curso de técnicas de construção, né? Estamos indo agora para a nossa revisão. Estou aqui com o professor Luiz Carlos. E aí, professor Luiz? Ô, professor Alan. Olá, equipe. Na verdade, a nossa última aula deste módulo também é a última aula do nosso curso. Espero que tenha sido bom para vocês, o quanto foi bom para mim estar aqui com vocês, viu? Que bom. Então vamos ver o que a gente vai falar aí sobre o nosso, né, sobre a nossa revisão, sobre o nosso curso que nós tivemos sobre técnica de construção. Vimos lá desde o começo o quanto que né, quais coisas estão envolvidas dentro da edificação escolar, desde digamos assim, desde a sua fundação até a sua última telha. Né, vimos quais são os tipos de revestimento, quais são os tipos de cobertura, falando um pouco sobre telhas de barro, telhas de fibrocimento, né? Então, ou seja, são todos aqueles elementos que envolvem a edificação escolar. E quais são as técnicas envolvidas para poder produzir esses materiais, né? Lembramos da parte de projetos, da parte de orçamentos, né? O que nós vimos sobre materiais, sobre mão de obra, sobre equipamentos que envolvem toda a edificação escolar. Então vamos dar uma olhada quais são os nossos objetivos de hoje. Então vamos lá, hoje a gente vai falar, na verdade vai ser uma coletânea de todos os módulos que a gente já trabalhou. Então vamos revisar os conteúdos trabalhados no módulo Técnicas de Construção e transformar o saber fazer da vivência em prática educativa para a construção de novas relações sociais mais humanizadas. Então lembrando mais uma vez a questão de você tá utilizando o espaço educativo, né, como mais um agente na formação, né, do nosso cidadão. Então não basta apenas entendermos elementos de construção, mas sabermos como isso contribui para o processo de formação do nosso formação desse processo educativo com os nossos alunos. Então, na primeira aula, nós conhecemos os materiais básicos da construção, falamos um pouco lá sobre areia, sobre cimento, sobre tijolo, né, sobre os elementos básicos ali da construção e como que ele é retirado da natureza. A gente vai ver um pouquinho, né, coloquei um pedacinho de cada aula para a gente poder relembrar, né, falamos sobre as normas de controle ambiental. Quais são as normas? A gente falou um pouco sobre a CONAMA 307, que fala sobre a questão de reciclagem, né, reciclagem de materiais da construção civil, que temos também que ter lugares para fazer a reserva desse material, ou seja, depositar esse material que não foi utilizado, ou seja, materiais provenientes de demolição também, que não podem ir para o aterro sanitário, que já é uma normativa que tem que ser atendida. E também conhecemos um pouco sobre noções de reciclagem, né? Saber quais são os principais elementos. A gente falou um pouco sobre o alumínio, falou sobre o ferro, falamos sobre até mesmo o próprio resíduo da construção, o concreto. Ele pode ser demolido, né, em partículas menores e pode ser reutilizados, né, para outros fins. Como subproduto, né, professor? Como subproduto. Então vimos que todo material tem, né, é possível se dar uma nova destinação, principalmente quando ele não é um material orgânico. Então, dentro desse módulo sobre materiais básicos, a gente colocou da seguinte forma, que o homem, ele busca abrigo devido à necessidade de proteção. Então, esse foi o principal requisito, né? Esse foi o principal requisito do homem para primeiro procurar abrigo. A gente coloca que ele foi primeiro, né, procurar as cavernas, ou seja, abrigos que a própria natureza forneceu, mas depois, quando ele viu que a sua população aumentou, que as suas necessidades mudaram, ele viu que precisava desenvolver técnicas, né? Essas técnicas, qual que é o nome dessas técnicas? Né? O nome dessas técnicas é o nosso módulo, técnicas de construção. Então ele desenvolveu essas técnicas de construção para poder satisfazer essa sua necessidade.
qual que é a sua necessidade? Necessidade de proteção, não só sua, né, da sua família, da sua sociedade. Então ele coloca aqui também a questão dos primeiros abrigos, que eram as cavernas, e depois o desenvolvimento de técnicas para produzir o seu próprio abrigo, né? Então, ou seja, são técnicas de construção, né, de construção civil. Então é disso que nós estamos falando. Olha só, lembram dessa imagem aqui? A gente colocou lá no nosso primeiro módulo um pouco sobre como essas técnicas de construção acabaram evoluindo conforme o tempo foi passando. Então nós temos aqui uma construção de tijolos, né, e uma construção feita com placas de alumínio, né, placas de alumínio, vidro, né? Sim. Né, professor? A gente vê o quanto que a humanidade evoluiu em referência ao uso de materiais, né? A gente pode observar, né? Vamos dar mais uma pequena olhada aqui. Olha só, até mesmo a figura, né? O formato da edificação, ele também sofreu alterações. Então a gente, enquanto em um lado, né, nesse lado direito, aqui a gente tem um elemento bem quadrado, bem moderno, bem contemporâneo, aqui a gente já tem um desenho um pouco mais clássico, né? Clássico assim, em referência ao antigo, ao usual, à casa da avó, né? Eu sempre brinco que esse estilo de casa aqui, ó, lembra muito a minha avó. Então são elementos que já foram utilizados e acabaram caindo no seu desuso, né? Então, olha só, vários materiais básicos são utilizados na construção. Vamos falar um pouco agora sobre esses materiais, né? Cimento, areia, tijolo, cal, prego, telha, são todos elementos que estão lá dentro da construção, seja ela moderna ou seja ela clássica ou antiga. Todos eles vão utilizar, nem que seja um pouco disso. Até mesmo, por exemplo, construções metálicas usam cimento, ou seja, usam concreto para as fundações. Então, até mesmo as fundações, elas não tem como mudar muito, né? Então, por mais que a construção seja metálica, utilize recursos metálicos, até mesmo edificações de madeira, a fundação dela tem que ser de concreto, né? Que só o concreto dá a resistência necessária para que essas edificações não sofram com recalque. O recalque, o que é? Justamente o afundamento dessa edificação, para que ela não sofra com isso. Ô, professor, e qualquer outro material também que você tenha numa fundação, ele pode sofrer a intempéries, a degradação com o tempo, e o concreto não, você resiste às intempéries, né? Isso, com certeza. Como não existe, até hoje eu não ouvi falar, né? Por exemplo, uma fundação de plástico. De plástico. Né? Porque o plástico a gente entende que é um dos elementos que mais resistem ao tempo, né? Mais resistem ao tempo. Então não existe esse tipo de fundação. A gente tem alguns tipos de estacas, né, metálicas, só que todas elas são coroadas com bloco de concreto. Então no final das contas, né, sempre a gente vai ter o concreto envolvendo, né, essa etapa da construção. Professor, se usou muito também no passado o betume para proteger a madeira, né? Sim, sim. O betume, a gente viu na nossa, acho que se eu não me engano, foi na nossa quinta teleaula, a gente falou sobre impermeabilização. Sim, impermeabilização. Né? E então o betume, ele é utilizado também como lubrificante, né? Uhum. Ele é utilizado em alguns casos como lubrificante para poder fazer estaqueamento, esse tipo de coisa, mas também é utilizado na parte de impermeabilização, tá? Ou então o betume também funciona como esse tipo de material. Lembrando que o betume é um impermeabilizante bruto, né? Mas nós temos alguns fabricantes que têm impermeabilizantes específicos para cada tipo da construção. Então nós temos que prestar atenção nisso também, entrar em contato com o fabricante. Lembrei vocês que sempre que a gente for aplicar um material, né, for aplicar um serviço, tem sempre que ligar para o fabricante para entender como é que funciona, para que você tenha garantia de que aquele determinado serviço vai atender a sua necessidade. Perfeito. Tá, pessoal? Então vamos lá. Ó, todos esses materiais são retirados da natureza e beneficiados ou não, né? Então todos esses aqui que a gente falou aqui em cima, eles são retirados de forma bruta da natureza
eles podem ser beneficiados ou não. Por exemplo, a areia ela pode ser beneficiada ou não, assim como a brita e outros elementos. Então, como isso pode causar o impacto ambiental? Lembra que a gente falou sobre o impacto ambiental? O impacto ambiental ele pode nascer apenas do próprio retirado da natureza. Quer dizer, na verdade, ele já nasce quando você tira recursos naturais, né? Então, quando você retira a areia lá do barranco, quando você tira a areia do fundo do rio, né? Quando você promove também, quando você coleta a água do rio, você está retirando recursos naturais. Mas até que ponto você pode impactar o ambiente? Né? Porque a pergunta é essa, porque o impacto ele existe pelo menor que seja, porque você está modificando uma condição que já é natural. Então, quais que são esses elementos e como que eles podem influenciar dentro do nosso meio ambiente? O primeiro exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o cimento, né? O cimento ele é composto de calcário, que é extraído da natureza. Então, já começa por aí. O calcário, como ele não é um elemento fabricado, ele é retirado da natureza. Então essas reservas de calcário, como que elas são tratadas? Né? Provavelmente você vai sofrer ali de desmatamento, né? Você vai ter a questão da criação daquele fosso, né? que é um impacto ambiental. E também o processo de calcinação, que é na fabricação do cimento, produz muito CO2. Que esse CO2 ele é repetidamente falado naqueles congressos, né, de prevenção, né, e combate a questão do efeito estufa. Né? O efeito estufa ele é causado pelo acúmulo de CO2 na atmosfera. Então qualquer procedimento fabril ou qualquer equipamento que produza CO2, ele é prejudicial. Então aqui, só aqui a gente tem duas formas de impacto ambiental, né, que é a remoção do calcário e a produção de CO2 no processo de calcinação. Depois, olha só, nós temos os tijolos. Os tijolos são derivados de argila ou cimento, né? Eu posso dizer que, em sua grande maioria, é o de argila, que é o mais utilizado, e para sua extração da argila, é uma extração da natureza. Então, assim como o calcário, ele produz impacto ambiental, a retirada do calcário. E também depois ele tem que ser queimado. Então esse forno de queima produz o quê? Também CO2, né? São alimentados a carvão. Para produzir o carvão, o que precisa? De lenha, ou seja, precisa desmatar, né? Então, ou seja, mais um impacto ambiental. Então, olha só, para o tijolo a gente já contabiliza praticamente 3 impactos ambientais. Vamos colocar assim, ó, a remoção da argila, a produção do carvão, que, né, é remoção de árvores, né, para a produção de lenha, e a questão da queima, ou seja, da produção de CO2 para a atmosfera, que também é um impacto ambiental. Então vocês viram que vários impactos ambientais estão aliados à questão da construção civil. A areia, que também provoca o assoreamento de rios, né, a remoção dela, e modificação nos leitos, ou seja, a redução da calha ou aumento da calha, por assim dizer. Então essa seria a nossa aula número 1, né? Eu coloquei apenas alguns itens, né? Não é possível a gente falar sobre tudo, mas agora vamos passar para a aula número 2. Né? A aula número 2, ela falou o seguinte, principalmente sobre conhecer a história da construção. Né? Vocês viram aonde começou, ou seja, na caverna. Né? A gente começou na caverna e hoje a gente tem edifícios com mais de 100 andares. Né? A gente tem edifícios com mais de 100 andares. Então, como é que a gente passou disso aqui para isso aqui? Como é que a gente passou da caverna para hoje a gente ter edifícios mais de 100 andares? A gente passou por um processo histórico de evolução da construção, né? Então, como a gente aprendeu também a diferenciar métodos construtivos, quais são esses métodos? Né? O método antigo, né? Quais são esses métodos antigos e quais são os métodos novos, né? Novos de construção.
Também conhecemos a arte na construção, né? Que foi a associação da construção com movimentos artísticos. A gente viu lá a questão do Renascimento, né? A questão do Renascimento, a questão do classicismo, né? Do período clássico. E são ambientes, são períodos históricos onde a gente viu que as edificações elas acompanhavam uma linha estética, né? Acompanhavam a linha clássica, ou se não, acompanhava a linha renascentista. Aqui no Brasil a gente viu a linha barroca, e hoje a gente passa pelo processo, né, de transformação de todos esses elementos que a gente chama de arquitetura ou edificações contemporâneas, tá? Então, lá no que a gente aprendeu sobre as questões históricas, a gente viu que o Renascimento, ele nasceu do quê? Da valorização do homem, ou seja, as edificações elas tinham como principal centro de atenção a questão da valorização do homem, dele como poder, né? Então a gente vê que nesse período aqui nós tivemos muitas edificações voltadas à personificação do homem, ou seja, áreas públicas, museus, né? Todos dentro dessa linha de pensamento aqui. Esse estilo, ele buscou na cultura de civilizações passadas, gregas e romanas, a sua inspiração. Então foram neles que eles se inspiraram para poder produzir, né, essas artes e poder evoluir nessa história, né? Então nessa época houve a expansão econômica europeia, que a gente fala das grandes navegações. Então foi justamente lá em 1400, né, 1600 depois de Cristo, onde começou a ter esse movimento para a evolução das edificações. Levando a nossa conversa um pouco mais para a América, né, e saindo da Europa, isso tudo, esse renascimento, essa era clássica, esses foram períodos que ocorreram na própria Europa, naquele perímetro europeu. Depois aqui na América a gente tinha outras civilizações que acompanhavam e se desenvolviam de forma totalmente independente, porque não havia naquela época esse link, né, entre um continente e outro. Então a gente vai ver aqui, ó, que os Incas, por exemplo, residiram nas áreas da Bolívia, Peru, Chile e Equador, Chile e Argentina. Ou seja, estavam ali em 5 países diferentes. O apogeu entre os anos de 1200 e 1533, né? Esse foi o seu apogeu. Viviam em áreas sem água, ou seja, eles se desdobraram, né? Ou seja, evoluíram suas técnicas de construção para poder se livrar, né, dessa dificuldade. A gente vai ver, vimos, né, que eles faziam contenções nas encostas das montanhas para poder fazer plantações. Desenvolveram grandes construções de drenagem e irrigação, justamente para poder suprir essa necessidade. Ou seja, foi uma evolução, digamos assim, obrigatoriamente necessária para que eles pudessem manter a sua condição de vida, né? Então eles puderam, né, a partir do desenvolvimento dessas técnicas de construção, poder sobreviver, né, poder viver em harmonia com o ambiente onde eles estavam inseridos. Então, dentro disso, eles desenvolveram técnicas também para aperfeiçoar o acabamento das casas em pedras com o seu arredondamento. Ou seja, eles já tinham uma preocupação quanto o efeito estético das suas edificações, né? E a cobertura de materiais leves e palha. Isso se devia à grande quantidade de abalos sísmicos que tinha naquela região, ou seja, terremotos. Porque normalmente o terremoto, como as paredes eram bem grossas e praticamente inabaláveis, o único elemento que vinha a ruir, nesse caso, ou a cair, era a cobertura, o que poderia causar, né, a morte das pessoas que moravam ali. Então, a sua cobertura era feita de materiais leves como madeira e palha. Também ficaram muito conhecidos pela construção de estradas, né, porque eles tinham necessidade, né, de
de fazer a conexão com outras civilizações, tá? Já no Brasil, a gente já conta com outra realidade. A gente já conta com a comunidade europeia, né? Não só a comunidade europeia que veio para cá, quanto os indígenas que já estavam aqui, né? Então tivemos uma realidade um pouco diferente do que nós vimos, né, lá nessas regiões. Então a gente vê o seguinte, que aqui no caso do Brasil, a gente teve uma questão da redução dos terrenos, né? Redução dos terrenos e dos espaços públicos, né? Onde que se pudessem construir edificações. Então foi aí que surgiram as casas geminadas e sobrados. Então vocês a princípio pensaram, né? Ou sempre pensaram que os sobrados eram coisas de rico, né? Ou seja, pessoas com bastante condição financeira. Na verdade não, os sobrados eles eram construídos devido à necessidade por causa do tamanho do terreno. Então se construía sobrados justamente para poder se encaixar nessa necessidade. Não só a questão dos sobrados, quanto a questão de casas geminadas, que é o uso de uma das paredes para as duas edificações. Tá? Então, a partir da independência, onde ocorre uma nova realidade, né, a gente vê que um novo modelo econômico e agrário e o incremento das áreas urbanas requereram novas infraestruturas. Então foram aí até mesmo que vieram outros profissionais europeus, né, para poder atender essas novas necessidades que acompanhavam, né, essa evolução. Tá? Então, ele coloca da seguinte forma, que a vinda de profissionais, projetistas e consultores para edificar postos, canais, estradas de ferro, pontes e até edifícios públicos. Então eles vieram justamente para mudar esse paradigma que vinha sendo instalado dentro da nossa região, e justamente para mudar isso, né, promover o que? O conhecimento técnico e a evolução dessas técnicas de construção, né, para que houvesse um novo paradigma fosse instalado. Tá? Então aqui a gente vê que esses profissionais, né, vieram para modificar, ou seja, são profissionais de toda a Europa, são portugueses, são italianos, são espanhóis, são franceses, e cada um trouxe, né, um pouco do que sabia para poder auxiliar nessa construção dos edifícios públicos. Tá? Essas obras foram marcadas pelo estilo neoclássico, que é justamente uma releitura, né, desses elementos clássicos, que seria uma reconstrução de uma Europa antiga. Ou seja, que eles queriam, na verdade, eram restabelecer aqueles elementos que eles já viam na sua própria terra natal. Né? Então, se eram profissionais da Itália, eles iam trazer elementos onde o que a Itália estava trabalhando, assim como Portugal, França, né, e outros países europeus. Tá? Nesse caso aqui, a gente percebe que a evolução das técnicas construtivas ela evolui de forma diferente, de acordo com o tempo e com as regiões. Então a gente vê o quanto que no mesmo tempo, lá na Europa, em 1500, né, qual que era o tipo de obra, né? A gente tinha lá o Renascimento, e em 1500 aqui na América a gente só tinha as nossas construções incas. Né? Então, assim, qual que é a diferença entre uma e outra e o que relativamente no mesmo tempo se produzia em cada uma das regiões de acordo com as suas técnicas, tá? Então isso também é importante que vocês percebam. Construções antigas no Brasil que ainda se mantêm conservadas, né? Existem, né, devido ao que? Ao uso de recursos e elementos de qualidade, né, podemos dizer assim, são construções feitas para durarem com o tempo. A gente vê uma diferença hoje para a construção contemporânea, onde não existe, né, essa questão de resistir ao tempo, justamente por causa do custo. A gente vê que as edificações antigas também tinham um custo mais elevado. Tá? As construções modernas no Brasil e a sua repercussão internacional.
Tá? Então, assim, o estilo moderno brasileiro, ele avançou pelo mundo. Não foi só uma questão regional, né, mas acabou ganhando autoridade internacional. A gente vê que arquitetos brasileiros como Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, ganhando notoriedade internacional de acordo com seus conhecimentos e com as coisas que se desenvolveram. Lembrando que o Cobogó, que é aqueles elementos vazados cerâmicos, né, eles acabaram se tornando um elemento genuinamente brasileiro, né? Então a gente vê a arquitetura brasileira se destacando internacionalmente a partir de elementos criados aqui na nossa própria cultura, tá? Na aula número 3, a gente já vai falar um pouco sobre leitura e desenho de projetos, né? A gente vem conversando um pouquinho sobre a questão de interpretação de projetos, entendendo o desenho técnico, como é que funciona o desenho técnico, edificações escolares, como é que funciona as edificações escolares e a instalação do edifício escolar, como eu devo instalar meu edifício escolar, como eu devo implantar um edifício escolar e quais são as observações que eu preciso fazer na hora de implantar o meu edifício escolar. Então, assim, são coisas que sempre a gente precisa estar pensando. Lembre-se que não são só os materiais que nós precisamos nos preocupar, e sim com todo o conjunto, né? A parte de orçamento, que vai levar em consideração os equipamentos, materiais, mão de obra, mas como a gente vai distribuir e redistribuir esses elementos num próprio espaço, num próprio terreno, tá? É importante discutir com engenheiros e arquitetos na construção reformas ou ampliação do edifício. Por que é importante fazer isso? Né? Por que é importante você trabalhar aí, discutir com engenheiros e arquitetos? Porque justamente você como técnico da edificação escolar pode se manifestar aí com a sua experiência, ou seja, com as suas ações que vocês tiveram para poder contribuir com esse engenheiro, com esse arquiteto, para que ele possa melhorar o seu projeto, né? Então, representações específicas, né? As representações que tem dentro do projeto, elas têm que ir de acordo com a NBR. Lembra o que é a NBR? A NBR são as normas brasileiras regulamentadoras. Estão todas dentro da ABNT, que são a nossa Associação Brasileira de Normas Técnicas, tá? Então isso aí é importante ser relembrado, e é importante entender o desenho técnico para que se possa dialogar e orientar os outros profissionais. Então não basta você ter aquele conhecimento empírico, né, aquele conhecimento de chão de fábrica, se você não tiver esse conhecimento técnico, se você não tiver essa abordagem técnica. Lembra que você não pode simplesmente fazer um rascunho e tentar dialogar com um engenheiro ou com um arquiteto sem você ter o conhecimento sobre aquele determinado assunto, tá? Então o conhecimento dessas normas, dessas técnicas são importantes para que você possa, né, ter um bom desempenho nesse sentido. Então o desenho técnico é representado em vistas que compõem a edificação e é onde se representa, além da parte civil, toda a parte de instalações, tá? Então você pode nesse desenho técnico que você vai identificar e vai mostrar tudo que você precisa dentro da edificação escolar, toda a parte civil e toda a parte de instalações. O edifício é um elemento tridimensional e para isso é necessário visualizá-lo através de vistas, né? Então o desenho técnico, ele é feito a partir de quê? Ele é feito a partir da compreensão de um modelo tridimensional. Lembra quando a gente colocou a nossa edificação dentro de uma caixinha e depois abriu ela, onde a gente pôde ver a vista frontal, vista lateral, vista superior? Então vamos, né, aqui eu trouxe uma imagem para a gente poder relembrar um pouco do nosso desenho técnico e ver como que acontece aí, ó, para a gente
observar a nossa edificação. Lembrando que nossa edificação é um modelo tridimensional, mas o nosso projeto ele vai impresso numa folha de papel. Então ele precisa estar adequadamente representado em vistas para que eu possa compreender como é que funciona, né, como é que funciona a nossa edificação, tá? Então olha só, cada vista é representada de acordo com as suas projeções no plano, tá? Então, de acordo com a projeção do plano, é que eu vou saber como é que funciona a minha vista. Cada projeção corresponde a um dos lados do edifício, né? Então, não tem como você fazer em uma projeção 2 lados do edifício, porque, né, eles não têm o ângulo perpendicular. O conjunto dessas vistas é que compõe o projeto arquitetônico. Então, no projeto arquitetônico nós temos as vistas, mas nos projetos de instalações nós temos as plantas, né? As plantas de infraestrutura, podemos dizer assim, as plantas onde estão inseridas todas as infraestruturas, instalações hidráulicas, instalações elétricas, instalações estruturais e sanitárias, por exemplo. Tá? Na aula número 4, a gente vai falar um pouco sobre planejamento e preservação do espaço escolar, como nós fazemos isso, né? E o edifício escolar e seus aspectos físicos, né? Como que nós trabalhamos esse aspecto físico, tá? Então, olha só, o edifício escolar deve estar adequado às suas atividades de ensino e ao atendimento da comunidade, né? O que eu quero dizer com isso? Tá? Que o edifício escolar tem que ser planejado para quem? Para a comunidade. A gente já não viu que é na nossa última aula, que é um movimento político que promove a construção do edifício escolar. Então é apenas assim, né? Então se é para a sociedade, tem que estar moldado de acordo com como a comunidade requer, né? Então alguns itens são essenciais e eles estão diretamente ligados aos seus usuários. Lembra quando eu falei lá? Como é que a gente vai fazer um edifício escolar que não seja para os seus usuários? Né? Então é para os seus alunos, é para os seus funcionários, é para as pessoas que estão diretamente ligadas, né? Diretamente ligadas a essa edificação, são as pessoas que trabalham ali. Tá? Então são essas condições que irão dizer se o espaço é adequado ou não. Então é só o atendimento dessa comunidade, o atendimento desses usuários que vai dizer se a edificação escolar está adequada ou não. Então, nesse sentido, a gente precisa entender essas funções e que irá ajudar a planejar o edifício escolar. Então, assim, a melhor coisa que se tem a fazer na hora que você for planejar um novo edifício escolar, seja você como técnico ou futuramente como profissional, arquiteto ou engenheiro, é entender como é que funciona uma escola. Então, ir visitar uma escola, conhecer quais que são as necessidades administrativas, quais são as necessidades logísticas, para que você possa pensar a edificação como um todo, como se fosse uma máquina, né? A gente pensa assim, até compara uma edificação com uma máquina, onde as engrenagens são os ambientes, né? São a setorização. Até a gente fala aqui, ó, logo em seguida, que a gente tem que montar um fluxograma com as atividades escolares, junto com o organograma, tá? É essencial para compreender atividades do edifício escolar. O fluxograma é essencial para mostrar essas atividades e é representado em planta, tá? Ele não é representado em vista, porque ele tem que mostrar a conexão entre um ambiente e outro, né? Então a gente vê, por exemplo, nesse exemplo aqui, ó, a gente tem a quadra, a gente tem áreas de circulação, a gente tem um pátio, e olha só, a gente tem setas que mostram como é que funciona o fluxo das pessoas, né? Quer fazer com um pincelzinho vermelho também, professor, dar um destaque bom? Né? A gente tem essa facilidade aqui, ó, em ver como é que funciona esses fluxos, né? Esses fluxos de pessoas. A proximidade, né? O processo, tocou um processo de montagem mesmo, né, professor? Indiretamente, só que a circulação de pessoas, onde você tem os departamentos que vamos dizer assim, se complementam, né? Exatamente, é como se fosse o fluxograma, ele vem para o quê? Mostrar a comunhão desses ambientes, né? Como eles se conversam, com quem eles se conversam e como que eles podem agir de forma a ser cada vez mais produtivos, né? A gente até coloca aqui, ó,
que o fluxograma é importante para alocar até mesmo equipamentos como bebedouros ou setores de atendimento aos alunos, ou seja, são locais onde o fluxo de alunos é perceptivelmente um pouco mais elevado, né? Então a gente tem o que? Locais e setores onde os alunos têm mais afinidade e podem, né, provocar, né, o maior fluxo, e então em tese seria melhor localizado itens como bebedouros, até mesmo banheiros e setores de atendimento aos alunos. O organograma, ele organiza os setores, e o fluxograma mostra a conexão entre um setor e outro, tá? O organograma, ele pode ser bem detalhado para fornecer todas as informações de cada espaço, e essas orientações podem ser encontradas no FNDE do MEC. Então o FNDE, ele tem vários, não só a questão de fluxograma, tá? Mas outros elementos que também precisam, né, de um diálogo, ele também você pode encontrar no FNDE. Perfeito. Né? São alguns dos recursos que podem ser utilizados, né? Vamos dar continuidade aqui. O FNDE fica aí como recurso, não só a ABNT, né, mas também o FNDE, para poder auxiliar vocês aí na construção da sua edificação escolar ou até mesmo da manutenção, né? Então aqui na aula 5 a gente vê o que? Elementos da construção, né, e materiais de revestimento, né? A gente viu um pouco aí sobre esses, como proceder nesse caso, né? Então existem elementos que fazem o edifício ficar de pé. Lembra quando a gente falou de vigas, pilares, fundação? Então são todos elementos aí que fazem a edificação ficar, né, estática. Então a arquitetura é a arte de organizar o espaço adequadamente, e digamos que a engenharia é a arte de deixar tudo isso que a arquitetura planejou de pé. Né? Tá bom. Ainda bem, né, professor? Ainda bem, né, que tem os engenheiros. Um pensa, outro faz, né? Para pensar nisso aí, né? Então, os espaços podem ser objetivos com finalidade óbvia ou subjetivos com finalidade artística. Eu até penso da seguinte forma: não seria uma questão de finalidade artística, mas sim de uma finalidade que às vezes pode ser variável. Então, numa sala de aula, às vezes pode ser transformado num laboratório, pode ser transformado num local onde que a interação dos alunos ocorre de forma diferenciada. Então, nem sempre a finalidade é artística, às vezes pode ser de conhecimento mesmo, tá? Então, esse edifício possui vários elementos estruturais, como vigas, pilares, sapatos e colunas, né? São justamente, né, o servicinho do engenheiro lá, né? Os elementos estruturais seguram a estrutura como um todo. Então, todo esse conjunto de vigas, pilares e sapatos e colunas, eles fazem um conjunto estrutural que transforma a construção num elemento estático, ou seja, um elemento que não se move. Existem também os elementos de vedação, que seriam as paredes e coberturas, por exemplo. Então, assim, dentro de paredes e coberturas, também temos vários materiais e várias técnicas que podem ser utilizadas para poder ajudar nesse sentido, né? Então, principais elementos construtivos da escola, eu elenquei alguns aqui. Então, seria o quê? As alvenarias de vedação, paredes e muros, tá? Estrutura predial, colunas, vigas e lajes, a cobertura, forros, tetos e telhas, os pisos, as esquadrias, portas, janelas e portões, os elementos especiais como corrimãos, bancadas e muretas, tá? São todos elementos, tá? Olha só, quais são os elementos da nossa cobertura. A gente falou sobre as águas, tá? Não são elementos estruturais. As águas, elas simplesmente servem para dividir a questão da água que cai, né, sobre a cobertura. Falamos sobre o oitão, né? O oitão é essa forma triangular que tem na frente do telhado. Só no telhado de duas águas, tá, pessoal? O telhado de mais águas, ele não tem oitão, né? Teria, no caso, oitão aqui nessa área, porque a gente tem uma água caindo para cá e uma água caindo para cá. E aqui são os outros elementos, né, que tem na cobertura.
tá? Lembrando que isso aqui não são elementos estruturais, tá, pessoal? São só elementos da cobertura. Na aula número 6, vimos o que? Impermeabilizações, pintura e alguns métodos para fazer reparo, tá? Então, já na aula número 6, a gente chegando um pouco mais no vamos ver, né? Vamos colocar assim, para a gente ver como é que funciona a questão... Mão na massa. A mão na massa, literalmente, como é que funciona, né? Então, a água que se infiltra em superfícies e estruturas danifica o concreto e suas armações e aço. E por isso deve ser coibidas, né? A estrutura tem que ser impermeabilizada de forma com que isso aqui não ocorra para prejudicar a ferragem. Então a impermeabilização é uma técnica realizada para proteger a edificação da água, seja da chuva, das lavagens ou banhos. Quando mais expostos à água estiver no ambiente, mais cuidadoso deve ser o trabalho de impermeabilização. Então, lembrando, questão de conhecimento sobre materiais, sobre fabricantes que possam atender a necessidade específica do seu caso. A gente sabe que dependendo do tipo de campus, dependendo do tipo de uso, não só daquele ambiente ou da estrutura, quando a gente fala de uma caixa d'água, é uma estrutura que está sempre com água, entendeu? Então não é uma estrutura comum, deve ser impermeabilizada de forma correta, com um sistema de impermeabilização adequado, tá, pessoal? Então olha só, para a gente indo concluindo aqui, sistema de impermeabilização mais utilizados são esses 3, tá? Pré-fabricados, moldados no local e rígido, tá? Sistema pré-fabricado com a manta asfáltica. Sistema moldado em loco pode ser aplicado a quente ou a frio, como a gente viu. O sistema rígido é composto pelas argamassas poliméricas, que é uma das metodologias. E na impermeabilização de lajes e paredes da construção é muito utilizada a manta asfáltica também, pois é de fácil aplicação e vedação. A gente viu até no nosso exemplo lá a questão do uso do botijão de gás para fazer essa impermeabilização. Aqui também a gente, lembrando a questão do uso de equipamentos para fazer um reparo, alguma coisa assim, ou levantamento de paredes, o uso do prumo, para a gente relembrar que a necessidade do prumo, a questão do uso da linha também para manter o prumo da parede. A cada 3 fiadas a gente tem que esticar a linha para poder manter esse alinhamento, tá? E vamos chegando ao final na aula número 7. A gente fala falamos sobre várias coisas, né? Foi a nossa última aula: orçamento e custo de produção, papel do funcionário na infraestrutura, espaço da escola na formação educativa, segurança e qualidade no espaço escolar e acessibilidade a pessoas com deficiência. Então, o que a gente viu? Que toda construção tem um custo financeiro, e para isso a gente precisa pensar, né, sobre o orçamento e sobre todos os elementos que envolvem a construção civil, tá? Para que isso ocorra durante a fase de projeto, lembrando, durante a fase de projeto de construção de uma escola, são elaboradas várias planilhas. Essas planilhas são de acordo com o que a gente viu lá, sobre quantidade de material utilizado, preço desse material e todos os recursos humanos necessários para viabilizar o empreendimento, tá? Depois falamos sobre a questão do espaço escolar como a forma de formação educativa. Então toda a vivência, né, dentro da escola é importante para que se forme o aluno. Então não são só as aulas de matemática, não são só as aulas de português que vão formar aquele aluno como um verdadeiro cidadão, e sim toda a vivência que ele tem dentro da edificação. Então, olha só, pessoal, a construção do conhecimento também na convivência entre alunos, professores, funcionários, mesmo que isso não esteja nos programas escolares, tá? Então isso aqui tem que sempre ser relembrado, tem que ser sempre repensado e não pode ser esquecido de maneira alguma. Também não podemos deixar de fora a questão da acessibilidade, tá? A Associação de Brasileiros de Normas Técnicas já definiu na 9050 de 2004, revisada agora em 2015,
quais são os mobiliários e equipamentos necessários para atender pessoas com deficiência. Então, para concluir, concluindo essa nossa revisão, a gente salienta o quê? Que se indica a seguir algumas atitudes que podem ser tomadas na sua escola para favorecer a acessibilidade. Então vamos relembrar quais são elas. Criação de rampas, instalação de corrimãos, adequação dos pisos, revisão dos acessos e adequação do entorno. Todos esses são elementos que devem ser pensados e repensados dentro do projeto, não só dentro do projeto, mas até mesmo na execução. Às vezes alguma coisa passa batido, então a gente precisa promover aí a nossa readequação, tá, pessoal? Então é o seguinte, com esse material a gente encerra, e passa para a nossa prova. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso módulo de técnica de construção. Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem consultar, podem mandar um e-mail para a gente, tá? E fica o meu forte abraço, a gente está encerrando nossas atividades aqui, Um abraço para o professor Luiz Carlos, Muito obrigado por sua participação, E é isso aí, tá, pessoal? Vou passar a palavra para o professor Luiz Carlos e ficamos agora para a prova, É uma honra muito grande ter compartilhado contigo desse espaço, ou seja, verdadeiramente o senhor marcou esse espaço aqui com seu conteúdo. Então, contamos, estou à sua disposição, é um bom parceiro. Vimos que essa proposta é muito rica, que é da formação do técnico em infraestrutura escolar. Nosso forte abraço a todos os alunos que expressaram, participaram, e com certeza vocês já não são mais o mesmo. Nós somos de fato agentes nesse dever social. Meu caloroso abraço a todos, muito obrigado mesmo de coração. Obrigado a todos aqueles que também nos apoiaram nas contra-regras, dando os apoios, professor? É verdade. Se fosse nomear aqui, foi um conteúdo muito rico, pessoas que se empenharam para que tivéssemos êxito nessa proposta. Um abraço. Um forte abraço aí para todos os polos e até mais. Até.